Senhor, amados e amadas, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia aí na presença do Senhor. Alegre demais, porque essa palavra aí é a chave de todas as coisas e é tão prazeroso poder ser alguém que o Senhor pode contar para trazer uma palavra, para ser boca dele. E convido você também a deixar o Senhor falar através da sua vida, te usar, porque todos nós temos um propósito debaixo dos céus e esse é o grande motivo e a grande chave que o Senhor me falou esses dias. Os 37 anos da nossa igreja aí, esse mês tão maravilhoso, tão incrível. Eu particularmente que amo aniversários, saber que esse mês é aniversário da nossa igreja, da nossa casa, e que o Senhor trouxe palavras e vai trazer palavras específicas para esse mês, para nós comemorarmos aí essa maravilha que é viver os projetos e os sonhos do Senhor. E essa palavra-chave que o Senhor trouxe para mim, desses 37 anos da nossa igreja, desse aniversário que nós estamos comemorando esse mês, é persistência, perseverança. E sem a persistência, perseverança, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E orando ao Senhor, pensando em tudo, tem tantos homens da palavra, tantas pessoas da palavra que a gente poderia usar como exemplo de perseverança. Jó é um deles, né? De perseverar até no meio da tribulação, da dor. Mas tem um que a gente usa como base para toda a nossa vida, na nossa igreja. Ele deveria usar a base em qualquer lugar. Jesus. Jesus foi o maior exemplo de perseverança, de persistência, de acreditar e desejar no íntimo, mesmo sabendo que aquilo ia custar muitas coisas para ele. Ele desejou a vontade do Senhor no íntimo dele. E, querendo ou não, Jesus também era homem. Então, ele foi experimentado em dores. Então, ele sabe do que nós passamos, como nós sofremos, porque ele sentiu isso tudo na pele. E ele é o nosso maior objetivo e o nosso maior foco em ser transformados para ser igual a Jesus. E essa chave, ela vai mudar toda a sua história. Por quê? Porque não importa a circunstância que você passe, como nosso pai mesmo diz, nosso apóstolo Livete, de Jesus você não pode largar. Essa é a realidade. Você pode passar por qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer circunstância. De Jesus você não pode largar. E quando ele fala de Jesus você não pode largar, dos propósitos dele, da vontade dele, de tudo que envolve ele, você não pode deixar passar. As coisas, as circunstâncias dessa nossa vida não podem ser maiores do que o nosso Deus. E às vezes a gente coloca na balança o que nós estamos passando e a demora talvez de Jesus responder alguma oração ou a demora da promessa chegar não pode ser um empecilho para você desistir. Não pode ser um problema tão grande que você vai largar Jesus ou até a vontade dele porque tá difícil. E tá bom, Sara, mas aonde na palavra tá falando que Jesus passou por tudo isso e que ele permaneceu? E em Isaías 53 começa contando aqui: quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado do braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, nós não tínhamos como estima,
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos Ele castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada, e não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá a prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará a sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E aqui eu já tinha lido essa passagem várias vezes, mas olha que interessante. O Senhor está falando aqui, através da vida de Isaías, ele profetizando sobre o futuro de Jesus e o que ele faria por nós. Aqui está falando que Deus dividiria a porção entre os grandes e os despojos com os fortes. Jesus dividiria essa porção conosco, porque Jesus foi o Cordeiro vivo e puro, que desceu do céu em forma de Deus, mas em forma de homem, e sofreu na pele a injustiça, a calúnia, sendo que ele não tinha problema nenhum, não tinha pecado nenhum. E quantas das vezes nós somos injustiçados, somos rejeitados, oprimidos, machucados, e a gente faz o quê? Justiça com as nossas mãos. E aqui na palavra de Isaías 53 está falando que Jesus não fazia nada. Ele simplesmente falava: Deus, tá aqui a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Filho, você vai ser um homem experimentado em dores. Você vai passar pelo esmagamento. Você vai morrer pelos pecados de muitos. E aí eu fico pensando, quem seria capaz de passar pelo pecado de muitos? Se quando acontece alguma coisa pequena conosco, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, Deus, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Sendo que Jesus também não merecia, mas para cumprir o propósito do Senhor na vida dele, ele foi experimentado em dores. Ele passou pelo crivo do Senhor. Ele passou pelo esmagamento de Deus para receber um nome que está acima de todo nome. Para que hoje e ainda no futuro todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Jesus Cristo para a glória de Deus. E Ele não quer esse despojo somente para Ele. Ele não quer que essa glória seja somente para Ele, a coroa da vida. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter a coroa da vida no final. E nesse final, não fique você pensando que é só na morte, não. Pense na trajetória. O nosso problema é nos focar na ansiedade de ver o futuro, de saber como que vai ser lá no futuro.
E os dias vão se passando e a gente vai perdendo as oportunidades de ser transformado dos dias. Porque nós não temos autoridade nem conhecimento do que vai acontecer daqui a um minutinho. Pode ser que Jesus volte somente para mim, me recolha. E o que eu fiz nesses dias? Eu não posso pensar, eu preciso estar na Santa Ceia no domingo. Não, na semana que vem, com certeza, eu vou estar na igreja. Não. Você tem que pensar o que eu posso fazer hoje. Que igreja eu posso ser hoje? Nós estamos num momento muito difícil da nossa vida. Qual que é esse momento, Sara? Apostasia. Aonde a verdadeira palavra do Senhor, a base, está sendo corrompida. Está sendo moldada ao padrão humano. E lá em Romanos fala sobre isso. Fala que nesse tempo serão tempos trabalhosos, porque terão corações amantes de si mesmos, pessoas soberbas, sem feição. O que você tem visto hoje? Pessoas sem feição, sem personalidade, sem as características de Cristo. Jesus foi tirado, ou melhor, as pessoas tiraram Jesus do centro. E sem Jesus no centro, sem a base de Cristo em nós, nós não somos nada. E Jesus nos convida a sofrer junto com Ele sobre isso. Sobre toda essa angústia que a alma nos traz, Ele nos chama a sofrer. Mas sofrer, Sara, sofrer na melhor versão. Permanecer. Você percebe que permanecer traz um certo peso. Mas a palavra diz que hoje o que é peso vai se transformar em uma glória muito excelente. Hoje o que você sente como aflição, assim como Tiago diz, Tiago 1, você vai ter que se alegrar. E quando Jesus está no centro, até a tribulação, a gente se alegra. Até nas angústias, porque parece não, a presença do Senhor chega mais perto. Nós nos esvaziamos quando nós estamos nas tribulações. Nós nos esvaziamos quando nós estamos perseverando. Porque quando nós precisamos perseverar nas coisas do Senhor, nós necessitamos dele, carecidamente. E que tristeza é saber que nossa geração, e é nós mesmos, queremos crescer e não depender de Jesus. Sendo que Ele é a base de tudo. Sendo que Ele é tudo em nós. Jesus é a esperança da glória. Jesus é aquele que promete para nós que aquele que, porém, continuar firme até o final será salvo. Mateus 24:13. E aquele que diz em Apocalipse 2:1: ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. E a gente pensa nessas palavras e a gente acha que a morte está muito longe. Que a volta de Jesus está muito longe. Eu não sei o que o Senhor pode fazer. Eu preciso me preparar hoje. Eu preciso me limpar hoje. Eu preciso deixar o Senhor me esvaziar hoje. Eu preciso entender o que o Senhor disse lá em Filipenses 2. Que Ele, não tendo usurpação, não querendo ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou de si mesmo. E tomando a forma de um homem, se transformou em servo e serviu a todos. Mas no final, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que hoje e para sempre todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E essa perseverança que nós precisamos ter é a convicção que Jesus é tudo em nós, que Jesus é a esperança da glória, que Jesus vai nos salvar, que Ele vem, em breve vem. Essa perseverança tem que ser: Senhor, se eu nunca senti vontade que o Senhor voltasse para mim, se eu nunca clamei, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, se eu nunca tive entendimento, dimensão do que é perseverar, guardar dentro de si. O Senhor nessa semana estava falando comigo sobre Paulo,
estava passando por uma situação, falando, Senhor, eu vou desistir. Senhor, porque todos nós temos um pensamento assim. E o Jesus já sabe que nós temos um pensamento assim. Porque ele já experimentou essas dores. De falar, mas onde está escrito isso, Sara? Quando ele está em Getsemane, ele fala, Jesus, Deus, se possível, Pai, aparta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava falando nesse momento? Por favor, Deus, não deixa eu passar por isso, eu não quero passar por isso. Por favor. Eu não quero desistir desse plano. Mas aí ele vira e fala, contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, Deus, essa é a parte humana minha gritando. Mas meu espírito diz, contudo, seja feita a tua vontade. E Jesus falava comigo essa semana, quando estava nessa angústia, ele falou, filha, você acha que o apóstolo Paulo não desejou desistir? Você imagina, ele tinha todo um status, uma glória, um conhecimento, um nome, e de repente ele saiu de perseguidor para perseguido. Ele saiu de um homem de alto padrão para um homem humilhado. Mas ele se humilhou. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não aceitamos as coisas acontecem conosco, nós ficamos com o nosso coração e não queremos perseverar e não queremos porque nós não nos humilhamos na presença do Senhor. Eu falo isso de causa própria. Muitas das vezes meu coração era tão altivo e eu orava tanto por isso, que eu não queria que ninguém me humilhasse, que eu não queria que nada acontecesse comigo. Me humilharam, eu vou desistir, eu não quero mais essa igreja, eu tô me achando que ninguém tá cuidando de mim. Era sempre assim. E Jesus falou assim, filha, se você não se humilhar para mim, qualquer outra pessoa vai te machucar. Quando nós nos humilhamos ao Senhor Jesus, quando nós nos esvaziamos, nós conseguimos perseverar. Porque as atribulações não produzem em nós raiva, ódio. Porque você o quê? Se Jesus passou por tudo. Se Jesus sofreu, quem somos nós? E aí ele falava para mim, quando nós nos humilhamos aos pés de Jesus, filha, não há nada que nos machuque, porque nós já nos esvaziamos de nós mesmos. E Paulo fez isso. Paulo se humilhou. E Paulo chega no final da carreira dele e fala, eu guardei a minha fé. Que você nessa noite entenda que a chave está em perseverar. E essa palavra tem a ver com o nosso aniversário, por quê? Porque são 37 anos de história. Você acha que não houve calúnias, que não houve difamação, que não houve vontade de desistir na caminhada dos nossos apóstolos, que não houve vontades de falar, eu vou largar tudo? Você acha? Eles são humanos. Mas a persistência em amar a Jesus e falar com tudo, seja feita a tua vontade, é o que fez 37 anos de história. E essa vai ser a chave até Jesus voltar. Eles vão permanecer como a igreja de Cristo. Nós vamos permanecer como a igreja de Cristo até a volta dele. Não deseje outra coisa, além de fazer o que Jesus fez. Se humilhe na presença de Jesus. Se humilhe na presença do Pai. Se esvazie de você mesmo. Aceite que o Senhor quer transformar a sua vida, a sua história. Porque você vai fazer que nem Paulo. E eu sei que o coração dos meus pais também são assim. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé e a perseverança. E Paulo também diz que tudo que ele considerava bom virou esterco, virou nada perante a presença de Jesus. Quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, nada mais tem valor a não ser Ele. Então persevere, se humilhe na presença de Deus, ame ao Senhor e deseje tudo menos largar, porque a palavra que o nosso Pai fala tem que ser um rema na nossa vida também. Pode acontecer o que for,
de Jesus eu não largarei. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe no meu coração neste dia, Pai, seja a chave, Pai querido, do nosso coração, Senhor. Perseverar, Senhor, sobre todas as coisas. É o que faz ter uma trajetória contigo, o que faz ter uma vida contigo aos teus pés. Jesus, eu quero te pedir pelos meus irmãos e por mim, Senhor. Nos ajuda a nos humilhar na tua presença. Nos ajuda a perseverar, Senhor, nas aflições, porque elas vão produzir em nós paciência, perseverança e esperança. E a esperança, a tua palavra diz que nunca nos decepcionará, porque a esperança é a própria vinda de Cristo, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e por nos ensinar tanto. Eu te amo, Senhor, e declaro, Pai querido, a paz que excede todo entendimento. Guarda o nosso coração e nossa mente, e nos trazendo a perseverança que está em Ti. Em nome de Jesus. Amém! Amém, amados? Curta aí, compartilhe e que Deus te abençoe. E curta esse mês maravilhoso, que é o nosso aniversário. Aniversário do corpo de Cristo. Amém? Um beijão.